Oi, terceiro ano, tudo bem? Eu preparei este vídeo para vocês de língua portuguesa para complementar aquele primeiro vídeo que eu fiz sobre conto. Na sua apostila de sala e na apostila de atividade tem duas histórias sobre contos, não tem? E junto a eles tem algumas atividades para responder uma interpretação de texto. Então acompanhe a leitura comigo, tá? Se você já ainda não fez. Depois faça novamente a leitura sozinho. Se você quiser, pode ler para sua mãe ou para o seu pai, porque são histórias bem legais também. E depois confere se você conseguiu responder da forma satisfatória as atividades, porque às vezes a gente não entendeu muito bem a leitura, mas ouvindo alguém lendo para a gente fica mais fácil a compreensão. Mas acompanhe a leitura comigo, combinado? Então, só daqui a pouquinho eu estou de volta. Oi, pessoal, voltei. Estou no livro da sala, na página 7, com a história, olha, o conto, né? A Lebre e o Gênio da Selva. Acompanhe a leitura. A lebre, que de boba não tinha nada, decidiu procurar o gênio da selva. Grande gênio, mais possante que o elefante, mestre dos mestres, gostaria que aumentasse a capacidade do meu cérebro. Para quê? Para que eu seja o animal mais esperto da selva. O gênio pensou um pouco antes de responder. Posso fazer isso, mas antes gostaria que me mostrasse o que é capaz de fazer. Leve esta cesta e encha de passarinhos. Pegue esta cabaça e traga cheia de leite de antílope. E apanhe este bastão e procure uma serpente tão comprida como ele. A lebre partiu com a cesta, a cabaça e o bastão. Depois de andar um bom trecho pela mata, parou junto a uma nascente de água, onde os animais costumavam vir beber depois do pôr do sol. Descansando à sombra de um imenso baobá, ficou pensando como iria agir até que o sol se pôs. Os primeiros bichos a chegar foram os passarinhos. Hoje vou mostrar do que sou capaz, disse a lebre para si mesma. Saindo debaixo do baobá, ela se pôs a saltar de um lado e do outro, para frente e para trás, gritando o mais alto que podia. Não, isso nunca! Como se pode acreditar numa coisa dessa? Eles não são tantos assim. Os pássaros ficaram espantados com aquela gritaria. Lebre, o que está dizendo? Não vamos falar disso. É uma coisa impossível. Mas o que é impossível? Quiseram saber os passarinhos. Alguém me disse que vocês poderiam entrar nesta cesta até enchê-la, mas é impossível. Vocês não conseguem encher uma cesta tão grande. Nós podemos encher essa cesta inteirinha sim, responderam os passarinhos, saltitando e cantando em volta da lebre. Não, vocês não conseguem. Está duvidando? Rebateram os pássaros irritados. Espere um pouco e verá. Dizendo isso, os passarinhos começaram a entrar na cesta até não restar nenhum de fora. Então, a lebre fechou a cesta com uma tampa pesada e a escondeu num canto, embaixo do baobá. A lebre estava com sorte, porque, pouco depois, chegou uma antílope fêmea para beber água. Ela recomeçou a dar pulos para frente e para trás, para um lado e para o outro, gritando a toda. Não, isso nunca! Como se pode acreditar numa coisa dessa? Ela não tem leite suficiente para isso. Surpresa, a antílope perguntou. Lebre, o que está dizendo? Não vamos falar disso, é impossível. Mas o que é impossível? Quis saber a antílope. Alguém me disse que o seu leite poderia encher essa cabaça, mas isso não é possível. Você não tem tanto leite assim. Está brincando, lebre. E a antílope se pôs a dar risadas, saltando em volta da lebre e cantando. Posso encher a cabaça inteirinha sim. Porém, a lebre
abanou as orelhas rebatendo. Não, você não tem leite suficiente para encher essa cabaça. Está duvidando de mim? Espere só para ver. A antílope colocou-se por cima da cabaça e logo seu leite começou a escorrer. E saiu tanto leite que em pouco tempo a cabaça estava cheinha. Perdi a aposta, disse a lebre. Meu primo, o leão, tinha razão quando me disse que você dava mais leite que a vaca e eu não acreditei. Vou contar a ele que você encheu toda essa cabaça. Você disse o leão? Repetiu a antílope tremendo. Isso mesmo, ele está aqui perto. Espere um pouco que vou chamá-lo. Agora estou com pressa, fica para outro dia, disse a antílope, que não queria ver o leão nem de brincadeira. Feliz de ter conseguido o leite e se livrado com facilidade da antílope, a lebre fechou cuidadosamente a cabaça e colocou-a embaixo do baobá, ao lado da cesta com os passarinhos, e ficou à espera da serpente. Mas à noite a serpente chegou. Assim que a viu, a lebre se pôs a caminhar ao lado do bastão, contando os passos e gritando a plenos pulmões. 2, 3, 4, 5, 6 passos. Como alguém pode acreditar nisso? 7 passos. Francamente, ela não é tão grande assim. Surpresa com aquela cena, a serpente parou ao lado da lebre. O que está fazendo? Perguntou. Ah, não vale a pena falar disso. É algo totalmente impossível. Mas o que é impossível? Alguém me disse que você era tão comprida quanto este bastão, mas sei que você é menor. Está brincando, lebre? E a serpente se pôs a rebolar pelo chão, dando voltas em torno da lebre e repetindo: Sou do tamanho do bastão, sim, senhora! Ah, se sou! Porém, a lebre abanava as orelhas, insistindo: Não é, não. Você acha mesmo? Sibilou a serpente furiosa. Muito bem, vou me colocar ao lado do bastão para você comprovar que sou tão grande como ele. E a serpente se alongou inteirinha ao lado do bastão. A lebre pegou uma corda bem grossa, pulou por cima da serpente e amarrou-a tão firme ao bastão que ela não conseguia se mexer. Tudo que o gênio pedira estava ali. A lebre pegou o bastão, apanhou a cabaça e a cesta debaixo do baobá e foi saltando ao encontro dele. Grande gênio! Chamou a lebre. Aqui estou, disse o gênio, aparecendo. Veja só, trouxe a cesta cheia de passarinhos, a cabaça repleta de leite de antílope e uma serpente do tamanho do bastão. O gênio viu tudo aquilo, olhou para a lebre e respondeu: Se eu aumentasse a sua esperteza, faria uma grande besteira. Mas por quê? Quis saber a lebre, surpresa com a resposta. Você é astuta demais. Se eu aumentasse a sua astúcia, você se tornaria minha mestre. Salerno, Silvana. Então, quem escreveu esse texto foi a Silvana Salerno, tá bom? Então, e debaixo de cada página, vocês têm o glossário, né? Que é a explicação do que significam essas palavras em azul, o glossário, né? A forma de você entender o que significa cada palavra, um dicionário, né? Então, sibilou, produziu som agudo e prolongado ao assoprar. Astúcia, habilidade para conseguir alguma coisa de maneira mais fácil e repleta. Nas páginas acima, você tem as explicações das outras palavras, né? Então, vamos lá ver. Baobá, uma árvore gigantesca, muito comum nas savanas africanas. E é uma árvore muito bonita, pessoal. Possante, forte, poderoso. Cabaça é uma cuia, né? Porongo. Então, dá uma pesquisada aí no Google o que é uma cabaça que você vai ver o que é. É tipo um potinho, né? Mas é feito de vegetal seco, tá bom?
Dá uma olhadinha lá. Daqui a pouco vem com a história da atividade, do livro de atividades. Oi, pessoal! Agora eu estou com o livro de atividades logo no início das páginas de língua portuguesa, tá bom? Depois dessa leitura, vocês também têm que fazer as atividades, não se esqueçam, combinado? Então, o título é O Tambor Africano. E ele foi inspirado em uma lenda de Guiné-Bissau, um país também que fica no continente africano. Vamos acompanhar? O tambor africano. Na selva, os macaquinhos de nariz branco passavam um dia rodopiando entre as bananeiras e os coqueiros da mata, comendo bananas e coquinhos. Ao anoitecer, subiam no ébano, uma árvore altíssima de madeira preta, e do alto de um galho ficavam olhando para o céu. A lua sempre intrigou os macaquinhos de nariz branco. Eles tinham vontade de ver o que havia naquela bola branca, que ora estava inteira, ora estava pela metade, e às vezes desaparecia, até que um dia decidiram ir até lá. E foram se empilhando, formando uma escada, um por cima do outro, até que conseguiram alcançar a lua. Mas o macaquinho que estava lá no alto se desequilibrou e fez todos os outros caírem. Todos os macaquinhos? Não, porque um deles conseguiu se agarrar à lua e pular para dentro dela. A lua nunca tinha visto um macaco. Ficou tão contente com a visita do macaquinho de nariz branco que lhe deu de presente um tamborzinho. O macaquinho se encantou com o tambor e começou a tocá-lo na mesma hora. Ficou tão empolgado com aquele som que passou semanas concentrado na possibilidade daquele instrumento. Por que você quer voltar, macaquinho de nariz branco? Perguntou a lua. Estou com saudade dos meus amigos, da minha família e das árvores de lá. As mangueiras, as bananeiras e os coqueiros, onde a gente passa o dia pulando de galho em galho, comendo e se divertindo. Está bem, disse a lua. Sente-se no seu tamborzinho que eu vou amarrá-lo bem com uma corda e vou soltando a corda aos poucos até você chegar à terra. O macaquinho de nariz branco ficou contente da vida. Depois de prendê-lo, a lua lhe disse: Vou fazer você voltar para casa, mas preste atenção numa coisa. Você só pode tocar o tamborzinho quando pisar na terra. Antes disso, não toque o tambor de jeito nenhum. Depois que tiver chegado, toque o tambor com toda a força para que eu ouça e corte a corda. E o macaquinho foi descendo todo feliz. No meio do caminho, porém, não resistiu à tentação de tocar. Estava viciado naquele som gostoso que saía do seu tamborzinho. Lembrando-se das recomendações da lua, tocou bem de levinho, de modo que ela não ouvisse. Mas o vento levou o som do tambor até a lua, que ouviu o batuque e logo pensou: o macaquinho de nariz branco já deve ter chegado. Vou cortar a corda. Soltou da corda que a lua segurava. O macaquinho rodopiou pelo espaço e foi cair na sua aldeia, todo arrebentado. Uma garota que passava por lá viu o macaquinho estatelado no chão, com os olhos bem abertos e um tamborzinho nas mãos. Ela se agachou ao lado dele para ver o que estava acontecendo. Este é um tambor. Por favor, entregue-os aos homens do nosso país, disse o macaquinho antes de morrer. Surpresa com aquilo, a menina saiu correndo para contar o que havia acontecido. E todo o povo veio se despedir do macaquinho de nariz branco e conhecer o que ele havia trazido para eles. As mulheres começaram a cantar e os homens entraram na música. Um deles pegou o tamborzinho e se pôs a batucar. O som que se ouviu era forte, gostoso, mexia com as pessoas e elas logo começaram a dançar. Este foi o primeiro batuque da história. Então, essa mesma história, pessoal, foi a mesma autora da história anterior,
Aqui, ó, é a Salerno Silvana, né? Então, o que quer dizer isso? Que foi a Silvana Salerno que escreveu essa história, ok? Mas ela foi inspirada, como disse lá no início da atividade, ela foi inspirada por uma outra lenda que tem lá no país chamado Guiné-Bissau. Vocês perceberam que esse texto, tanto este quanto o outro, tem vários parágrafos, né? Que são essas seções que dividem o texto para não ficar tudo embolado, né? Então, olha, são esses espaços aqui, olha, que não completam a linha, né? Isso se chama parágrafo, ok? E também tem as falas dos personagens, né? Então, como que eu reconheço que é a fala do personagem, né? Aqui não tem 2 pontos, mas eu tenho os travessões, tá vendo? Isso aqui são travessões. Quando eles começam como se fosse um parágrafo, é a fala do personagem. E também aqui nesse mesmo texto, eu tenho a fala da lua, mas em volta de aspas. Olha aqui as aspas aqui, olha. O macaquinho de nariz branco já deve ter chegado. Vou cortar a corda. Então, ela começa e termina com aspas. Isso também é a fala do personagem, ok? Então, terceiro ano, eu espero que essa leitura venha ajudar vocês na compreensão do texto e responder as perguntas, né, da interpretação de texto lá das atividades das 2 apostilas, tá bom? Nas próximas vezes que nos encontrarmos, vamos fazer as correções, né, tirar dúvida. E na apostila aí tem as explicações para vocês também, né? Lá no, tanto quanto na apostila física, quanto lá no portal. Então, só para fazer uma revisão, o que é conto mesmo? São narrativas curtas, que em geral concentra-se apenas um conflito, né? Então, a história lá do gênio com a lebre, o desafio, e a dos macaquinhos é a questão de alcançar a lua, não foi? E essas ações ocorrem em um mesmo lugar e no mesmo tempo, e geralmente elas são histórias curtas, né? Como eu acabei de dizer lá no início, tá bom? Então, são histórias curtas. Lembra um pouco as fábulas, lembra também que nós já falamos de fábula em outros momentos, né? Então, também apresenta personagens que são animais, né? Passa uma lição de moral para os leitores. O que é uma lição de moral? Um ensinamento, correto? Então, a fábula e o conto têm essas semelhanças, tá? Mas cada uma é específica, ok? Mais pra frente a gente vai falar sobre outras fábulas e outros contos. Uma das atividades que eu quero que vocês façam, além dessas 2 leituras, procure outros contos, né? Procura lá na internet, contos infantis. O que será que vocês podem encontrar de contos que vocês já conhecem? Vocês com certeza vão encontrar bastante contos que vocês já ouviram, tá bom? Então, combinado desse jeito? Vamos estudar com muita atenção, com responsabilidade, tá? Então, a gente se vê até a próxima. Tchau!